Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, professor pastor Joanias. Lição 9 do quarto trimestre 2017. A fé que nos une a Deus e nos torna produtivos. Essa é a lição 9, direcionada para o dia 26 de novembro de 2017. Estamos caminhando para o término deste quarto trimestre de 2017. Textual. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1:17. Verdade aplicada: a fé é a virtude pela qual acreditamos em Deus e em tudo o que Ele disse e revelou, porque sendo Ele a própria verdade, jamais falhará. Textos de referência: Hebreus, capítulo 1, versículo 17, e capítulo 11, e versículos de 1 a 3 e versículo 6. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nesta lição nós vamos estudar a mola propulsora de toda a maquinaria da espiritualidade. A fé é imprescindível em nosso relacionamento com Deus. Quando olhamos na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, versículo 6, vamos ver isso. A vida cristã não se baseia no que vemos, mas no que cremos. É por esse motivo que a fé é tão importante para todos nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos estudar nesta lição o conceito de fé, os tipos de fé, a fonte da fé. Vamos estudar a fé baseada na relação de Deus. A fé move a obediência, a fé singular. E o que produz a fé? Produz obras, produz resistência e produz vitória. Portanto, excelente lição. Vamos nos aprofundar nestes conceitos tão importantes, mesmo porque a fé se contrasta com a incredulidade. E, conforme eu vos disse, a fé é a mola propulsora que impulsiona toda a maquinaria da espiritualidade. Enquanto a incredulidade enxerga a dificuldade, a fé vê a possibilidade. A incredulidade enxerga o mar vermelho diante de nós. A fé enxerga as águas se abrindo. A incredulidade enxerga o deserto. A fé vê as portas se abrindo e a ascensão à terra prometida. A incredulidade enxerga o Jordão em plena cheia. A fé enxerga o Jordão com as suas águas se abrindo. A incredulidade enxerga as muralhas de Jericó. A fé vê as muralhas caindo. A incredulidade vê o povo gigante. A fé vê os gigantes se transformando em anões. Aleluia. A incredulidade enxerga o leão com a boca aberta. A fé enxerga e fecha a boca dos leões. Aleluia. Vamos, portanto, estudar este tema tão importante. Vem comigo. O firme fundamento da fé. A única forma de se viver uma vida que agrade a Deus é pela fé. A fé agradável observa duas coisas importantes. Ela primeiro acredita que Deus existe, depois acredita que Deus recompensa os que dele se aproximam. Hebreus 11:6. Lembrando-vos que aqui, neste capítulo, é a galeria dos heróis da fé, o chamado capítulo dos heróis da fé. Vamos estudar neste tópico 3 subtópicos importantes: conceito bíblico de fé, alguns tipos de fé, a fonte da fé. Conceito bíblico de fé. A palavra fé vem do latim fides,
que significa crer. Traz embutido o sentido originário do hebraico e grego, com os vocábulos certeza e firmeza. Veja bem que o conceito de fé é o fio fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. O termo hebraico emuná tem significado básico, fidelidade, traduzido por fé em Abacuque, capítulo 2 e versículo 4. E eu gostaria de lembrar-vos que o apóstolo Paulo usa a palavra grega pistes em Romanos 1 e 17, Gálatas 3 e 11, quando ele cita o texto de Abacuque, capítulo 2 e versículo 4. Então, a palavra fé é de origem latina e o termo seria fides, que significa crer, mas traz aí um sentido originário das palavras hebraica e grega, certeza e firmeza, tipos de fé. Quando nós examinamos a Bíblia Sagrada e contextualizamos esse conceito tão importante, um dos mais importantes conceitos da Bíblia Sagrada, que é a fé, nós vamos ver alguns tipos de fé. A fé que salva, a fé que é para a salvação. E nós temos ainda no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, onde temos os 9 dons do Espírito, o dom de fé. Temos a fé natural, por exemplo, quando nós plantamos uma roça, semeamos, estamos no afã de vermos o resultado, que seria o crescimento dessa semente e o fruto posterior. Essa é uma fé natural. Fé intelectual, crer na existência de Deus. Apenas conhece, crê no sentido de conhecimento. E temos ainda a fé utilitária. Baseia-se apenas nos desejos e interesses humanos. A pessoa crê, mas não está disposta a se arrepender e viver segundo a vontade de Deus. Não tem compromisso, apenas ela crê, desejo de usufruir resultado, mas não está disposta a viver segundo o que Deus quer que viva. Esta é a fé utilitária. A fonte da fé. A fonte da fé é o próprio Deus. É Ele que dá a fé, que produz em nós a fé. Sem Deus, não seríamos capazes de realizar façanhas extraordinárias por instrumentalidade dos nossos recursos próprios, nossa capacidade e sapiência própria. Porque a fé é promovida pelo próprio Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. Uma fé que produz efeitos. Vamos ver um exemplo materializado nas páginas da Bíblia Sagrada, em Raabe, a prostituta que vivia às margens dos muros de Jericó. Ela ouviu, ela creu e ela agiu. E nós temos o registro em Josué, capítulo 2, versículos de 9 a 12. Raabe, portanto, um exemplo de fé. Ela está inserida na galeria dos heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Deus promoveu nela a fé. Ele deu a Raabe a fé. E quando isso ocorre, não ficamos somente em ouvir, mas cremos, e aí vem o verbo crer, estabelecer ação e em seguida agir. Porque ela não só ouviu falar, como ela creu no relato dos espias, e ela entrou em ação guardando, escondendo os espias, com os olhos fitos no futuro. Ela colocou aí os olhos da fé, prisma da fé. Aleluia. No segundo ponto, a fé que faz a diferença. Aliás, o tema da nossa lição é a fé que nos une a Deus e nos torna produtivos. E nós vamos tratar, nesse segundo subponto, da fé que faz a diferença. Encontramos na palavra de Deus diversos exemplos do exercício da fé que faz a diferença. Trata-se da fé que tem fundamento e que move quem a possui. Afinal, a vida cristã
não é estática, mas dinâmica e repleta de desafios. Hebreus 11, 32 a 39. Meditemos em algumas das características da fé que faz a diferença. Vem comigo. A fé que faz a diferença é baseada na revelação de Deus. A fé que faz a diferença move a obediência. A fé que faz a diferença é singular, baseada na revelação de Deus. Não é movida por caprichos pessoais. Não é alimentada e mantida por pensamentos positivos. Não é fruto da mente humana. Então, a fé na revelação de Deus, ou seja, baseada na revelação de Deus, não é uma fé que tenha origem nos caprichos pessoais, nos pensamentos positivos. Tem até um livro que versa sobre o pensamento positivo. Não é voltado para filosofias vãs e conjecturas humanas. Não é fruto humano. É bom que se entenda isso. Não aceita qualquer coisa, mas apoia-se na revelação de Deus ao homem. Romanos 10, de 14 a 17. Então, a fé baseada na revelação de Deus não é uma fé qualquer. Não aceita qualquer coisa, mas apoia-se na revelação de Deus ao homem. Aleluia. É Deus quem revela. Ele é autor da fé e ele nos revela. No subponto 2. Move a obediência. O que é isso? Diferente da fé que muitos professam nos dias de hoje, ou seja, age na contramão dessa fé de hoje. Não é instrumento apenas para alcançar bênçãos sem interesse em transformação pessoal e submissão ao senhorio de Deus. Então a fé nos remete à obediência. Não é aquela fé apenas que, bom, Deus existe, mas eu não estou disposto a obedecê-lo. Então, essa fé é vã. Satanás e os demônios creem, sabem que Deus existe, mas a fé que faz a diferença é a fé que nos remete à obediência, a estarmos na égide de Deus, ou estarmos debaixo do senhorio de Deus. Não é instrumento para alcançar a bênção, apenas o interesse. Tem muita gente hoje que diz, eu vou para a igreja e vou ser crente porque eu quero melhorar de vida, eu quero ser beneficiado com as bênçãos de Deus, eu quero melhorar financeiramente, quero ter um carro, quero ter casa, fazendas. Esta fé é uma fé interesseira, mas a fé que faz a diferença nos move à obediência, transcende a esta esfera, atinge um patamar maior, mais alto. Aleluia. Nós estamos dispostos a nos submetermos à vontade de Deus, estarmos debaixo do senhorio de Cristo. Oh, aleluia. Não é uma fé apenas com interesse para alcançar uma bênção. O evangelho fácil dos tempos odiernos, apresentado por muitos, não nos induz a termos obediência, a exercitarmos uma fé viva em Deus, capaz de estarmos dispostos a obedecer ao Senhor. Terceiro subponto, fé singular. A palavra singular quer dizer única, não tem outra. Uma das características da pós-modernidade é a pluralidade no campo religioso. É o surgimento e expansão de várias crenças. E aí nós temos uma infinidade de seitas, de denominações, até heréticas. Essa pluralidade de crenças causa um verdadeiro caos no mundo religioso. E é uma característica da pós-modernidade. E aí nós temos a fé cristã, é única, pois há um só mediador
que é Jesus. Um só caminho, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma única regra de fé, a palavra de Deus. É por isso que a fé que faz a diferença é uma fé singular, uma fé única. Há um só Deus, há um só mediador, há um só caminho, uma só salvação, uma só regra de fé, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Aleluia. Vamos até ao ponto 3. Efeitos da fé que faz a diferença. Esta fé não se limita a conhecimento, concordar, aprovar e declarar. Vai muito além. Não se trata de uma fé temporal, baseada em emoções e na busca da satisfação pessoal, pois logo sucumbiria às angústias, perseguições, aos cuidados deste mundo e às seduções das riquezas. Vejamos então alguns resultados da fé que faz a diferença. Produz obras, produz resistência e produz vitória. Produz obras. Se manifesta através das obras. E nós temos aí o registro em Tiago 2, capítulo 14 a 26, onde fala da fé consubstanciada nas obras. O comentarista nos dá alguns exemplos interessantes. Por exemplo, como é que um motorista se diz motorista se ele não sabe dirigir? Apenas a teoria, apenas o discurso. Eu sou motorista, mas quando pega no carro não sabe dirigir. Como é que um pedreiro se diz pedreiro, mas não sabe trabalhar com a alvenaria, não sabe trabalhar com os materiais apropriados para fazer a edificação? Não sabe assentar tijolos, fazer as paredes, e apenas diz pedreiro. Assim também é a fé sem as obras. Tiago brada fortemente no capítulo 2, dos versículos 14 a 26. Aliás, o livro de Tiago é o evangelho prático. A fé precisa estar acompanhada das obras. Ou seja, é a materialização da fé. Se eu creio, se eu acho que a coisa vai acontecer, então eu vou entrar em ação. Eu vou materializar isso. Eu vou consubstanciar essa realidade na prática. É a concretude. Aleluia. Se somos crentes, então somos praticantes. No subponto 2, produz resistência. A fé que faz a diferença produz resistência. O que significa isso? Nos remete à busca do revestimento, a armadura, a batalha será travada contra as milícias infernais. Precisamos de armaduras capazes de nos proteger e também de armas de ataque, no caso a Bíblia Sagrada. Este conjunto de coisas interessantes nos dá a resistência, nos remete à possibilidade de resistirmos às forças infernais, os poderes obsessores tão fortes. Mas aí nós estamos com a armadura e prontos a travar a batalha. A fé que produz resistência, a fé que faz a diferença, produz resistência. Veja que um crente, ele está sempre buscando as armas para enfrentar a batalha, para resistir ao diabo, às forças do mal. E no último ponto, produz vitória. Aí é uma fé cristocêntrica. E nós temos exemplos no capítulo 11 de Hebreus, que é tido como a galeria dos heróis da fé. Homens que nos deixaram exemplos de fé. Homens indignos do seu tempo. Quer dizer, eles estavam avançados na fé. Enfrentaram revés, estiveram no deserto, se abrigaram em Covid. Homens que tinham fé. Aleluia. Oh, aleluia. A fé que produz vitória.
Eles foram forasteiros neste mundo. Quando olhamos a vida de Elias no deserto, debaixo do pé de zimbro, foragido de Jezabel, porém vitorioso, não foi derrotado. Homens que marcaram sua época, Gideão e outros mais, que nos deixam exemplos de uma fé que faz a diferença, a fé que produz vitória. E agora, meu caríssimo irmão, você que está audível a este vídeo, saiba que você também será um herói da fé, você será vitorioso. A palavra nesta oportunidade, através deste tema, a fé que nos une a Deus e nos torna produtivos, deve ser exercitada em você. A palavra de Deus revelada é dirigida aos que creem. Sem fé é impossível agradar ou entender o agir de Deus e agradá-lo. Tomemos posse deste tão precioso dom divino, a fé que produz uma transformação pessoal, frutificação e perseverança na vida do discípulo de Cristo para a glória de Deus. Que bela lição! A lição da fé. Vamos enfrentar os reveses. Vamos enfrentar as dunas do deserto causticante desta vida até chegarmos em Canaã. Oh, glória! Canaã fala de vida vitoriosa com Deus. Canaã fala de vitória, a fé que produz vitória. Oh, glorificado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe. Questionário para você ver as respostas desta lição tão importante.